A sua Bíblia, por gentileza. Abra no primeiro livro do Gênesis, no capítulo de número 12 e versículo de número 1. Livro do Gênesis, capítulo de número 12 e versículo de número 1. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 12 e versículo 1. Muito feliz de poder rever amigos nesta casa de adoração a Deus, que vem desenvolvendo aqui, vem crescendo e vem aprendendo neste lugar. Deus abençoe, continua firme. Grande é a obra de Deus na tua vida que será feita neste lugar. Quem encontrou, diga amém. Porventura você não tem um exemplar bíblico, ali está. Gênesis 12, versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Pai, em o nome santo de Jesus, o teu Filho, nós oramos neste momento. Dá-nos uma direção na tua palavra, conduz-nos sob a luz e a direção do teu Espírito. Fala ao nosso espírito, ministra ao nosso espírito, fortalece-nos, ó Deus, e enche-nos da tua graça, através do teu Espírito, flua através de nós, para a glória do teu nome. Assim te oramos e te rendemos graças. Irmãos, com certeza os irmãos conhecem esse texto. Ora, que esse texto ele é muito conhecido porque ele narra a história de um dos personagens mais incríveis do Antigo Testamento. E Abrão, como registra no capítulo 12 o nome dele, mais na frente o nome vai ser mudado para Abraão. Ele é uma pessoa tão bem conceituada no Antigo Testamento que no Novo Testamento o seu nome ele é explicitamente mencionado 75 vezes, menos 5 vezes do que Moisés. Moisés é mencionado 80 vezes no Novo Testamento e Abraão é mencionado 75, dada a sua importância. E a importância e a menção de Abraão é dada pela sua tamanha da sua entrega. Ninguém é lembrado nos céus por aquilo que nunca sacrificou. Todos nós somos lembrados pelos sacrifícios que fazemos ao longo da nossa jornada. Amém, irmãos? Se uma coisa atrai e move Deus, é as renúncias que fazemos para que o nome dele seja glorificado. É cobrado isso no Antigo Testamento e é mencionado isso no Novo Testamento. O próprio Cristo, quando ele te convida, quando ele convidou os discípulos, eles foram convidados a deixar o que tinha e segui-lo, renunciar o que tinha e segui-lo, porque ninguém que serviu a Jesus deixou de renunciar a algo ou alguma coisa, e também deixará de ser recompensado por aquilo que fez. Amém, irmãos? Abraão, ele é mencionado no capítulo 12, e a partir do capítulo 12, a sua história, ela é contada. E a partir do 12, há uma história muito linda e incrível. Mas quando nós olhamos do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vemos o outro lado da história. E quais os fatos que antecedem
a história e o chamamento de Abraão. São fatos e eventos bastante tristes após a expulsão de Adão e Eva do jardim. O capítulo 4 registra o primeiro homicídio, que Caim, irmão de Abel, mata o seu próprio irmão. O primeiro homicídio é registrado após a expulsão do casal. O capítulo de número 6 do livro do Gênesis registra a profunda decepção de Deus com aquele povo que vivia naquela época, quando o capítulo 12 diz que o pensamento do homem era mau. Ele deitava e se levantava pensando em fazer o mal. Ele esquadrinhava e o seu desejo do coração e do seu pensamento era na maldade, ao ponto de Deus erradicar aquela população com o dilúvio. Então, este é o segundo evento que antecede o chamamento de Abraão. E nós vamos ver ainda a intenção do coração maligno e iníquo do homem, quando ele quer construir uma torre que toque aos céus, para que o seu nome, baseado e fundamentado no mero orgulho do homem, venha a ser lembrado. E Deus condena aquele povo, trazendo a divisão das línguas. Então há uma série de eventos tristes que não depõem favoravelmente a um chamamento de alguém, mas que depõem de uma forma negativa para que o propósito de Deus venha começar a ser startado na vida de alguém. Então, quando Abraão ele vai ser chamado, ou Abrão, como diz o texto, vai ser chamado por Deus, convidado em viver este plano que Deus apresenta. Isto acontece depois de uma série de eventos que depõem contra, que traz uma visão não favorável ao seu chamamento. Mas quando Deus ele chama este homem, a revelação de Deus é tão forte, a revelação de Deus é tão impactante, a revelação de Deus toca tão profundamente no coração de Abraão, que mesmo depois de uma sucessão de eventos catastróficos e decepcionantes, bem como condenáveis, Deus o chama e ele ouve e obedece a voz do Senhor. Mesmo depois de uma sucessão de eventos ruins, nada impediu dele se render ao projeto de Deus. Deixa eu liberar uma palavra na tua vida nesta noite, que por mais que os eventos que passaram, ou de onde você saiu, foram eventos inaceitáveis, que você jamais concordou ou gostou, mesmo diante destes cenários negativos, Deus te alcançou e não atrapalhou o projeto de Deus na tua vida, amém? Glória a Deus. Mas também, irmãos, antes de Abraão se render ao projeto de Deus, o capítulo 11 narra e cita o nome do seu pai. Quem é o pai de Abraão? É Tera. E quem é Tera? Tera era um homem que era fazedor de ídolos, que também viveu um período numa idolatria dentro de um convívio politeísta. O lugar aonde Tera vivia com o seu filho Abrão era uma terra politeísta. Quem era Tera? Um homem idólatra. Ou seja, o chamamento de Abrão foi dentro de um contexto de idolatria, aonde a sua referência paterna
A sua referência em casa era uma referência que não projetava uma devoção e uma vida de entrega e de renúncia a Deus, mas a outros deuses. Mas mesmo diante de um cenário, um contexto de idolatria, onde a referência em que ele vive em casa é uma referência que não projeta a glória de Deus, o Senhor se revela a Abrão e ele se rende, porque independente do convívio em que o homem está, quando Deus se revela, as forças do pecado não conseguem prendê-lo nesta vida. Quando Deus se revela, certamente as amarras do mal, elas perdem a força. Quando Deus se revela ao homem, as algemas do pecado certamente caem ao solo, porque o poder de Deus é um poder suficientemente capaz de libertar o homem das garras do inferno. Amém, irmãos? Então me permita liberar uma palavra de Deus para você nesta noite. Que por mais que na tua casa talvez somente você sirva ao Senhor Jesus, que somente você é temente e é servo de Deus. Ah, mas pastor, tem sido difícil. Mas mesmo nesse lugar difícil, talvez somente as tuas referências, quer seja ela paterna ou materna, não servem ao Senhor Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: Deus mesmo assim vai fazer com que através de você a tua casa seja impactada pela graça e o favor de Deus, transformando aonde você está. Amém? Não é sobre aonde você saiu, não é sobre onde você está, é sobre o projeto de Deus que é capaz de, independente de tudo isso, mudar você e a tua casa. Amém, irmãos? Então, quando Deus ele se revela a Abrão, a revelação foi tão forte, pastor Lázaro, que o contexto e o cenário de onde ele vive não o prende, não o segura, não é capaz de deixá-lo aonde ele está. Porque a grande verdade é que se tem uma coisa capaz de nos arrancar de uma vida de pecado para uma vida de propósito, se chama a revelação de Deus para nós. O que nos dá força para resistir ao pecado é a revelação de Deus para conosco. É uma vida relacional para com Deus, é uma vida de relacionamento com o Senhor. E mediante o relacionamento com Deus, a palavra de Deus, ela penetra em nós, e a ação do Espírito de Deus, através da palavra de Deus, age em nós, fazendo com que o velho homem ele perca a sua força, e o novo homem nascido de Deus, para a glória de Deus, venha agora viver um novo modelo de vida, que é uma vida de novo nascimento. Amém, irmãos? Agora perceba o seguinte, que quando Deus ele chama Abrão em um momento não difícil. Ele não chama Abrão, é um momento partindo da perspectiva financeira, em que ele está em um estado de pobreza, de miserabilidade. Isso não acontece aqui, porque o versículo de número 4 diz que Abrão ele partiu, ele sai em obediência à voz do Senhor. E quando ele faz isso, ele sai de onde ele está, o texto diz que ele leva consigo a sua esposa Saraí, ele leva o seu sobrinho Ló, ele leva os bens que ele havia possuído naquele lugar, ele leva os servos que ele tinha, tudo que ele tinha, ele transporta de onde ele está para onde Deus revela para que ele vá. Ou seja, Abraão ele sai com o que ele tem. Quando Deus ele se revela a Abrão ou a Abraão, ele diz a ele ou dá a ele um plano, e inicialmente ele requer renúncia de Abraão. E qual é essa renúncia? O versículo 1 diz: sai da tua terra. Repita comigo: sai-te da tua terra. E qual a razão e importância de sair da terra em que ele está? Porque a palavra terra traz-nos o entendimento de plantação, traz o entendimento de raiz. Ele está dizendo para Abraão: Abraão, eu quero que você
arranque a raiz de onde você está. Abraão, ele tem uma mulher. Abraão, ele tem um sobrinho com ele. Abraão tem aquilo que ele havia construído naquele lugar. E quando Deus chama este homem, ele está dizendo: Abraão, por mais que você tem construído uma história, aonde você está vivendo no meio dos seus parentes e próximo aos seus pais, Abraão, sai de onde você está, porque quando você nasce, e você cresce, e você casa, e você tem filho, e você tem sobrinho, e você tem animais, e você tem servos, você tem uma história naquele lugar, você tem raízes naquele lugar, e Deus está dizendo para Abraão: Abraão, sai daí, mas arranque as raízes de onde você está. Não é apenas mudar a geografia de onde você está, é arrancar tudo que você tem e que te linka e que te associa à terra de onde você vive, porque deixar raiz é deixar convicções, deixar raiz, arrancar raiz. Deixar raiz é você ainda encontrar na terra em que você está esperança, é você achar que ainda tem um recurso na terra onde você vive. Mas quando Deus, ele diz para Abraão: arranca a tua raiz, Abraão, ele está dizendo: a partir de hoje você não tem nada mais com esta terra. A partir de hoje, toda e qualquer parceria, qualquer dependência, qualquer esperança nesta terra que você vive está sendo arrancada. Por quê, irmãos? Porque depois que você conhece a Deus e entrega a sua vida a Deus, a tua raiz já não está mais nesta terra. A nossa esperança, a nossa dependência, as nossas convicções não fazem parte mais desta geografia em que você vive. O que você precisa entender é que depois que você entregou a sua vida a Deus, a tua raiz não está mais em Goiânia, não está mais neste Brasil. A tua raiz está aonde então, pastor? Está em Deus. A nossa esperança está em Deus, a nossa dependência está em Deus, a minha confiança está em Deus, a minha paz está em Deus e a minha esperança está em Deus. Eu não consigo mais contar com a terra, eu já não consigo mais depender da terra, eu já não consigo colocar na terra a minha dependência. Por quê? Porque Deus arrancou as minhas raízes deste lugar. Eu já não tenho mais nada deste lugar. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você entregou a sua vida a Deus, é porque as tuas raízes já não estão mais aqui. A tua raiz não está mais neste lugar. E quando a tua raiz está em Deus, o teu aprovisionador, solucionador, a quem te gera paz e esperança é Deus, porque Ele supre e Ele traz paz para você e para mim. Tudo o que nós temos está em Deus. Por quê? Porque a minha raiz e a tua raiz já não está mais na terra. É difícil ouvir, é difícil aceitar, é difícil viver uma vida na terra, mas sem depender da terra. É complicado andar na terra, mas sem depender da terra. O apóstolo Paulo disse que eu já não ando mais por vista, eu ando pela fé. Eu não ando pela vista, por mais que os meus olhos estão vendo, mas eu ando pela fé na dependência de Deus, e pela fé o meu justo viverá, diz a palavra de Deus. Oh, aleluia. O pastor falou que vai acontecer, que viverão uma temporada de milagres. Eu acredito cabalmente nesta palavra. Sabe por quê? Porque só entende e vive isso quem tem raízes em Deus, quem tem raízes nos céus, porque quem tem raízes nos céus é movido pelos céus. Quem tem raízes na terra não consegue se mover, porque está plantado
plantado na terra, está tão preso na terra que ele não consegue andar. Os céus não conseguem contar com ele, porque o céu só conta com quem as raízes está em Deus. Os céus só conta quem não está preso na terra, porque o apóstolo Paulo disse que aquele que está nas fileiras servindo ao Pai não se mistura, não está embaraçado, não está envolvido, não está preso, não está nas correntes das coisas da terra, porque as suas raízes estão em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Me permita, irmão, ser canal de Deus a vocês nesta noite. Me permita trazer uma mensagem transportadora, que vai transportar raízes desta noite, que vai transplantar raízes desta noite, que vai arrancar raízes da terra e vai colocá-las em Deus, não através daquilo que eu estou falando ou de mim, mas através da poderosa palavra de Deus, pela ação do Espírito de Deus. Porque nós só somos úteis para o reino de Deus sem raiz na terra, pastor. Porque naturalmente a árvore, para dar fruto, ela precisa ter raiz na terra. Mas a igreja, para dar fruto, ela precisa estar sem raiz na terra. Para que nós possamos gerar fruto aqui, a nossa raiz tem que estar fora da terra, tem que estar distante desta terra. Porque enquanto nós vivemos conectado com Cristo, somente assim poderemos gerar fruto aonde nós vivemos. Jesus disse isso, João 15: se você permanecer em mim e eu permanecer em você, você dará fruto. Não é sobre dinheiro, não é sobre posição social, é sobre conexão com Deus, é sobre raiz com Deus, é sobre ganhar um salário mínimo, mas estar conectado com os céus, é sobre ganhar 10 salários mínimos e estar conectado com Deus, e é sobre ganhar nada, mas estar conectado com os céus. Glória a Deus. Nós não estamos aqui, irmãos, para produzir o fruto que o homem quer que você produza. Nós estamos aqui para produzir o fruto que os céus quer que nós produzamos. Deus nos plantou para gerar frutos. Deus nos plantou para gerar frutos. E os frutos que nós geramos, eles permanecem quando estamos conectados em Deus e por Deus e para Deus. Glória a Deus. Para que isso aconteça, raiz tem que ser arrancada. Para que isso aconteça, raiz tem que estar fora da terra. Para que isso aconteça, a terra não tem que contar com nada que nós temos. O ministério de Jesus, quando ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, que era 5 pães e 2 peixinhos, para uma multidão de pelo menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O que é, pastor, 5 pães e 2 peixinhos? Não é nada, porque Jesus não contava com nada da terra, mas com tudo dos céus. Oh, aleluia. Não é sobre, pastor, uma multidão de pessoas, é sobre poucas pessoas que dependem de tudo que tem de Deus. É sobre conter o pouco que nós temos, mas é um pouco que está cheios dos céus, que carregam Deus dentro de si, que por onde passam deixam um rastro, que passou alguém aqui que não tem nada da terra, mas que estava derramando de coisas dos céus, que estava exalando o perfume da eternidade, que carregava a identidade de Deus nos olhos, que tinha a identidade dos céus nas mãos, que por onde passava as pessoas entendiam: ele não é deste lugar. Glória a Deus. Nós não contamos com a terra, irmãos. Nós contamos com Deus. Nós vivemos na terra, mas vivemos dependendo 100%, total e plenamente dos céus. Aleluia. Não porque nós achamos que somos capazes
diz o apóstolo Paulo, mas é porque o Senhor, através de nós, Ele flui, Ele se encontra uma pessoa rendida a Ele, e através desta pessoa, Ele flui, e que o Senhor venha fluir através de você, e que Deus venha fluir através de mim. Não é sobre o lugar, não é sobre a Inglaterra, não é sobre o Brasil, é sobre o plano de Deus para a terra, é sobre o projeto que Deus estabeleceu para o povo de Deus, aonde eles estão. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra, Abraão, Ele está dizendo: Abraão, me dá a tua raiz, me dá a tua raiz, que eu vou te entregar a terra. O texto diz que o Senhor revelaria a terra para onde Ele ir, porque quando você entrega as suas raízes para Deus, Deus te conduz ao solo para onde você vai ser plantado. Enquanto você entrega tudo o que você possui a Deus, Deus te conduzirá ao lugar onde você irá, onde Deus planejou para você chegar, e aonde o projeto de Deus foi estabelecido para você. O texto diz: Abraão, sai-te da tua terra, me dá a tua raiz, me dá. E a raiz é um lugar onde a vida é gerada, é o lugar mais importante da árvore. O lugar mais importante da árvore não é aquilo que as pessoas veem, que são os frutos, porque o que chama a nossa atenção é sempre os frutos das árvores, mas o que chama a atenção de Deus é a raiz que você possui. As pessoas olham e veem os frutos e acham: é um homem de Deus pelo fruto que possui. Mas Deus, Ele não aplaude o homem pelo fruto que ele produz, porque o fruto é meramente uma consequência de uma entrega de raiz. Mas Deus, Ele olha para a raiz. O que Deus olha é a raiz, porque a raiz é o coração da planta. Sem raiz não existe árvore, sem raiz não tem plantação, não há vida, não há consistência, não há durabilidade. Você não consegue produzir. Deus está à procura de raízes verdadeiras, para que através dessas raízes que são entregues a Ele, uma bela árvore venha a ser gerada, e que frutos que permaneçam também venha a ser produzido para a glória do nome do Senhor Jesus. O texto diz também a sua parentela, porque enquanto Abraão ele dá a parentela a Deus, o texto diz que o Senhor ele vai fazer através de Moisés que o nome dele, ou que ele será uma grande nação. Enquanto Abraão entrega a parentela dele, abre mão, oferta a parentela, o Senhor prepara uma grande nação. Quando Ele dá a raiz, Deus dá a terra. Quando Ele dá a parentela, Deus diz que vai entregar uma grande nação. Quando Ele diz que sai da casa de teu pai, me oferte os teus pais, o Senhor diz: há descendentes em você, famílias procederão de você, porque tudo aquilo que nós ofertamos a Deus é meramente sementes que Ele certamente plantará em solos férteis. Amém, irmãos? Nada que você renuncie, nada que você abre mão é deixado de lado. Tudo o que nós ofertamos, sacrificamos e renunciamos, o que são? Sementes no reino de Deus. Abrimos mão aqui e o Senhor entrega ali. Quando Abraão, o Senhor promete a Abraão que ele vai ter uma grande nação, que eu vou fazer através dele uma grande nação, a sua mulher não podia gerar filhos. Podia, pastor? Não podia gerar filhos. Sarai tinha um ventre infértil, não podia produzir filhos, não podia gestar, porque o homem gera e a mulher gesta. Mas o texto diz que sai, Abraão, que se você sair, a madre da tua mulher vai ser aberta. O que o texto está dizendo, que existem milagres
que Deus gera na mulher através da obediência do homem. Existe milagre que Deus faz na esposa através de um homem que se rende ao propósito de Deus. Quer ver um crescimento na família? É quando o homem e a mulher estão alinhados com o projeto de Deus. É quando o homem e a mulher estão com o coração batendo no pulsar da cardia do coração de Deus. A mulher não podia ter filhos, mas o texto diz: se você se submete àquilo que eu tenho para você, eu faço ali. Porque enquanto vivemos uma vida de devoção integral, total, plena a Deus, milagres acontecem. Milagres acontecem. Deus, Ele vai acessando o nosso futuro, vai acessando o nosso presente e vai tocando o nosso futuro. Ele está dizendo para Abraão: Abraão, a tua mulher agora ela é estéril, mas eu já tenho uma palavra no teu futuro dizendo: lá já tem uma madre aberta, aonde famílias fluirão através de você. Glória a Deus. Quer dar fruto, irmãos? É a raiz fora da terra. Mas pastor, é incoerente com os homens. Mas a Bíblia nunca foi coerente com os homens. O Evangelho é poder de Deus, mas para quem não crê é loucura. A Bíblia não caminha com a confirmação e a validação dos homens. É os homens que caminham com a palavra de Deus. É os homens que se subservem àquilo que o Senhor vem pedindo e vem ordenando através da sua poderosa palavra. E à medida que nós nos sujeitamos à palavra de Deus através do convencimento do Espírito de Deus, Deus vai acessando a nossa trajetória e fazendo com que os frutos venham a ser gerados para a glória do nome do Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus. Deus nos chamou para gerar e para dar frutos. Deus nos chamou, é o propósito de Deus, mas isso vem depois de uma entrega, porque nada vem antes da entrega, tudo vem depois da entrega. Tudo vem depois que o homem vai a Deus e se rende a Deus. Deus não quer o teu resultado, Deus quer você, e você dará resultado a Deus. Deus não está atrás de meramente serviçais do reino. Deus não está atrás de meramente trabalhadores do seu reino. Deus não quer isso, isso é segundo plano, isto é consequência. Resultado é consequência no reino de Deus, porque quem se rende a Deus, ele gera resultado. Quem vive uma vida para Deus, de entrega, de devoção, sem olhar para trás, mas olhando para Deus, que está à nossa frente, ele vai dar fruto, porque não existe, não há como não gerar fruto estando em Deus. Mas que frutos são esses, pastor Jeremias? É dinheiro, é casa, é recurso financeiro? Eu não estou falando de nada disso, eu estou falando de frutos provenientes de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Ah, meu querido. Glória a Deus. Eu acredito claramente que esta igreja viverá um momento de milagres, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porque uma coisa, pastor, que o jejum faz é mexer na raiz do homem. Uma coisa que o jejum faz é quebrar o ego, o orgulho do homem. Uma coisa que o jejum faz é arregaçar e queimar os nossos planos, e queimar os nossos sonhos, e jogar fora o que nós pensamos e planejamos. Uma coisa que o jejum faz é lançar o homem com a cara no pó diante de Deus, dizendo: Deus, faz de mim aquilo que o Senhor quer que eu faça, aonde eu estou. Glória a Deus.
E quanto mais eu me rendo a Deus, mais Deus flui através da minha vida. Quanto mais eu me oferto a Deus, mais o poder de Deus flui através da minha vida. Porque segundo Crônicas capítulo 16, versículo 9 diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra procurando um homem que venha ter uma vida de devoção, de entrega a Deus. E quando Deus encontra este homem, Ele se mostra forte através deste homem, através desta mulher. E sabe quem é essa pessoa? É um perfil de pessoas que não está plantado nesta terra. É um perfil de pessoa que a terra o perdeu. É um perfil de pessoa que este solo terrestre já não o acha, não o encontra mais, porque Deus o plantou nele mesmo. E tudo que ele manifesta é a glória de Deus aonde ele está. E tudo que ele jorra é águas do trono de Deus para onde ele está e no lugar onde ele vive. Para que isso aconteça, a raiz tem que ser arrancada deste solo e plantada naquele solo. Tem que ser arrancada deste solo para ser plantada naquele solo. Porque quem é plantado no Senhor produzirá. Aquele que é plantado no Senhor produzirá, fluirá do seu ventre águas vivas. Eu estou certo, irmãos, que a tua trajetória será mudada se você entende esta mensagem que está sendo pregada aqui nesta noite. Se você entende aquilo que o Senhor está ministrando no teu coração, e você tem a ousadia e a coragem de arrancar raízes deste solo, porque a raiz só é arrancada depois que Deus se revela a Abraão. Porque não há nada que o homem possa fazer no que tange a mudança de vida, de uma vida de pecado para uma vida de santidade, a não ser mediante a um conhecimento de Deus. É Deus se revelando ao homem, e você a partir disso consegue abandonar o pecado, e você a partir disso consegue mudar o teu estilo de vida. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais distante do mundo eu caminho. Quanto mais próximo dos céus eu estou, menos atração o mundo tem para mim. Quanto mais eu me rendo a Deus, mais eu sou conduzido e guiado pelos céus. Porque tudo acontece pela revelação de Deus a nós. É a ação de Deus em nós que nos capacita a abrir mão daquilo que o mundo oferece a nós. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Eu quero convidar você a ficar de pé. Me permita, pastor. Fique de pé comigo, por gentileza. Fique de pé comigo, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Esta mensagem não é uma mensagem, irmãos, para quem não conhece o Evangelho. Esta mensagem é para quem conhece. É para quem já congrega. Mas é para quem quer mudar. É para quem não quer viver para si. É para quem quer entregar a vida e falar: Senhor, a partir daqui eu quero seguir o teu projeto, o teu plano. Por mais que isto doa na minha carne, por mais que eu tenha que sentir a dor do sacrifício, a dor da entrega, a dor da perda, porque quanto mais eu sinto, mais real me torna. Lembra de Davi, que diz que não queria apresentar a Deus aquilo que não tinha nenhum valor, mas ele quer apresentar aquilo que é significativo. Deixa eu te convidar, eu quero orar por você nesta noite. Eu não quero convidar você a vir à frente, eu quero que você, aonde você está, faça uma oração muito séria a Deus, para que nesses últimos dias em que a igreja anda por esta terra, venha ser dias em que você viva sem reservas, sem ter parceria com nada que o mundo oferece, mas uma vida de total entrega a Deus,
para que Deus, através da tua vida, mexa em outras vidas, toca outras vidas, mude histórias de outras pessoas e arranque pessoas do limo do inferno para o reino do amor e luz, que é o do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a fechar os olhos, por gentileza, irmãos. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero te convidar a falar com Deus neste momento. Eu quero te convidar a fazer uma oração muito sincera ao Senhor. Eu quero te convidar a falar: Deus, arranca as minhas raízes. Senhor, que ao passo desses dias, eu possa viver conhecimento e revelação do Senhor, para que eu possa arrancar as minhas raízes deste lugar e deixá-las no Senhor, para que através de mim o Senhor venha fluir neste lugar, para que através de mim, ó Deus, o teu nome seja projetado e venha ser, meu Pai eterno, dia a dia, pregado e glorificado aonde eu estou. Nós só conseguimos servir aonde vivemos, irmãos, se nós não tivermos raízes daqui, porque é difícil servir sem reservas quando nós temos raízes na terra. Quando nós temos raízes na terra, o rei não consegue contar conosco. Mas é quando nós não temos nada que nos prende aqui, é que Deus, Ele tem oportunidade de fluir através de nós. Porque tal como o vento diz, João capítulo 3, versículo 8, tal como o vento que ele vem e vai, e você não sabe de onde ele vem, e nem para onde ele vai, assim é todo aquele que é nascido de Deus, ele vem e vai, porque Deus tem liberdade para conduzir, porque ele não está plantado, não está preso, não é uma árvore plantada neste solo, mas é uma árvore plantada em Deus, e é através dele que o Senhor flui. Deixa eu orar por você nesta noite, Pai, em o poderoso nome de Jesus, é que nós pregamos, é que nós, ó Pai, vivemos. Senhor, meu Pai, eu sei que o Senhor tem um projeto para esta igreja, o Senhor tem um plano para este lugar. Pai, esta mensagem, ó Deus, vai de encontro ao plano do Senhor. Deus, Pai, transplanta nossas raízes para o Senhor. Nós não queremos, ó Deus, resistência para servir-te. Nós não queremos resistência, ó Deus, para nos disponibilizar a Ti. Eu não posso por isso e nem por aquilo. Pai, mas nós podemos. Conte conosco. Conta com a nossa vida, Senhor. Conta, ó Deus, com a nossa família, Jesus. Conta com o que nós temos. Conta com o que o Senhor nos entregou para administrar. Deus, arranca nossas raízes, para que possamos fluir com leveza onde vivemos, para que possamos, ó Deus, espelhar a Tua glória onde nós estamos, para que possamos, ó Deus, projetar a Tua presença aonde vivemos, Senhor. Pai, as trevas, elas não conseguem, meu Deus, permanecer onde a luz do Senhor reina. Pai, eu prego aqui para uma igreja que é luz neste lugar, em nome de Jesus, Senhor, em o nome de Jesus, assim eu oro, em o nome de Jesus, para a glória do Teu nome, amém. Muito obrigado, pastor, agradeço a oportunidade.